Olá, boa noite a todos, queridos. Estamos aqui reunidos para mais uma aulinha do Evangelho segundo o Espiritismo, da evangelização de Irmã Sheila, do Grupo Espírita Dr. Herman, da Sala 3. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para nós, um tema que é a nossa diretriz, o tema de tudo que a gente deve de fato seguir para nos tornarmos homens de bem. Então vamos iniciar com a nossa prece como de costume, né, meus amores? Então, tia Maíra está com saudades. Estamos aqui na primeira aulinha do ano, nossa primeira aulinha de evangelização, no dia 7 de janeiro do ano de 2021, aquelas aulinhas de quinta-feira, não é verdade? Então vamos lá, fazendo a nossa prece inicial, fechando os olhinhos, vibrando em Jesus, vibrando na espiritualidade amiga e benfeitora da casa de Dr. Herman, bem como os nossos amigos espirituais presentes também na nossa residência. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e amigo maior na espiritualidade, seja conosco neste momento em que estamos aqui unidos em um só coração, unidos em rede, para pedir a sua proteção, os seus ensinamentos, que a gente consiga entender direitinho, bonitinho, e que principalmente possamos seguir, os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada por tudo, que a espiritualidade amiga e querida nos permita dar por iniciada o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja. Então agora, ambientados, já ligados à espiritualidade, vamos iniciar, os nossos pensamentos, as nossas leituras aqui e as nossas reflexões, não é verdade? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais acerca do Evangelho. Vamos com tia Maíra e tia Maíra com vocês, porque é um aprendizado mútuo, não é verdade? Então, beijinho e vamos lá! Hoje a lição que nos coube é a lição do capítulo 17. Alguém sabe o capítulo 17 vem falar sobre o quê? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo fala: sede perfeitos. Sede perfeitos é um comando. Então, o Evangelho nos instrui, nos comanda, nos direciona a sedes perfeitos, sede perfeitos. E aqui vem falando sobre os caracteres da perfeição, e o nosso item, olha só, foi o item 3. E vocês sabem o item 3 do capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, o que significa? O que ele diz, o que ele nos direciona? Ele vai falar exatamente sobre o homem de bem. O homem de bem e seus atributos. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de bem. Acredito que cada um de vocês também se achem pessoas de bem. O papai e a mamãe de vocês também são pessoas de bem, tenho certeza disso. Mas o que será que o nosso Evangelho, no capítulo 17, vem nos falando sobre esse comando, sede perfeitos, e vem falar sobre o homem de bem? O que o Evangelho entende como homem de bem? Eu entendo o que a gente está vendo aí, nós mesmos.
que já estamos na doutrina, que já estamos procurando fazer o bem, que já estamos procurando melhorar a cada dia. Esse é o meu entendimento de homem perfeito. Vamos ver se eu sou mesmo um homem perfeito? Se a gente é mesmo um homem perfeito? Se a gente já está no caminho para ser um homem perfeito, para nos tornarmos um homem perfeito? Vamos ver o que o Evangelho enumera como atributos de um homem perfeito. E aí a gente vai tentando se colocar, né, nesses parâmetros, né, traçados pelo Evangelho no que tange a questão do homem de bem. Então vamos começar aqui. O homem de bem. É o item 3, tá? Do capítulo 17. Aí aqui está falando assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade, na sua maior pureza. E aí a gente já vai lendo e refletindo, lendo e pensando se somos nós. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente aquela ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaras que o fizesse. Então, será que nós somos mesmo esse homem de bem? Será que a gente interroga a nossa consciência para saber se a gente fez tudo o que a gente gostaria que fizessem por nós? E se a gente fez também ao outro tudo que gostaria que fosse feito a nós? Será? Nós somos esse homem de bem? Aqui está dizendo sobre o verdadeiro homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, quer dizer, sem a permissão de Deus, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então a gente sabe que um homem de bem, ele tem fé no futuro, ele acredita no futuro. E aí ele coloca os bens materiais abaixo dos bens espirituais. Os bens espirituais são muito mais importantes para ele, porque ele sabe que os bens espirituais são os bens reais. E ele acredita no futuro, acredita na espiritualidade, né? Na vida futura. Será que a gente está nesse mesmo patamar? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar, porque aceita com resignação, não é verdade? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no favor de todos os outros, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros,
antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Então, o homem de bem faz o bem pelo bem, ele quer que o outro também se torne ditoso, ele pensa que só será feliz se o outro também for, né? Ele é o contrário do egoísta, que calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Porque o egoísta, se ele vai fazer alguma coisa boa, ele pensa antes em que aquilo ele vai poder tirar proveito daquilo. Se ele vai conseguir um retorno, se ele está fazendo bem para uma pessoa conhecida, uma pessoa que vai poder, de uma certa forma, pagar aquele favor. Então, o egoísta, ele pensa milimetricamente no bem que faz e no retorno que aquilo pode causar para ele, né? O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e lança anátema aos que como ele não pensam. Ele não amaldiçoa os que com ele não pensam. Ele ajuda todos indistintamente. Mesmo que aquela pessoa pense diferente dele, não seja parecido, não seja igual, não vai pedir agradecimento nenhum, vai ser muitas vezes até ingrato. Ele não amaldiçoa aquela pessoa. Ele faz o bem pelo bem, não é verdade? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do futuro. Então, gente, está dizendo que o homem de bem, em todas as circunstâncias, tem por guia a caridade. Sempre é o que está mandando nele, direcionando ele. Ele pensa sempre no bem do próximo, na caridade, na alegria do outro e faz tudo o que está ao alcance dele, não é verdade? Então, ele não lança palavras malévolas que ferem o outro. Isso é coisa do orgulhoso. O homem de bem, não. Ele diz, falta ao dever, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Então, ele evita até uma contrariedade do outro, mesmo que ligeira, para evitar que esse falte o dever de amar ao próximo e não merecer a clemência do Senhor, né? Então, olha só os atributos enumerados pelo Evangelho sobre o homem de bem, não é verdade? Então, o homem de bem, ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, uma coisa que é importante a gente pensar e lembrar aqui, que foi muito bem frisado, que o homem de bem segue o exemplo de Jesus. E Jesus perdoa todo dia, perdoa o próximo, perdoa as ofensas, não guarda mágoa nem rancor, não é, gente?
a gente tem que começar, ainda que aos poucos, a pensar sobre isso e começar a colocar em prática. Porque, na verdade, um homem de bem, ser um homem de bem, tal qual nos descreve, nos orienta o Evangelho, é uma construção. E é uma construção diária. Não é algo que a gente consegue de um dia para o outro, de uma hora para outra. Porém, podemos e devemos estipular como meta sermos, sim, um homem de bem. E o nosso primeiro passo é seguir os exemplos de Jesus, né? Que é o nosso maior exemplo de homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, nós temos essa condição de atirar a pedra no outro, se a gente também tem pecado, se a gente também necessita do perdão de Jesus e necessitamos também do perdão dos outros amigos, dos outros que nos cercam, né? Então, a orientação de Jesus é essa: quem tiver sem pecado, vai lá, tire a primeira pedra. E será que estamos nessa condição de estarmos nós sem nenhum pecado? Será, gente? Então, acho que a indulgência e o perdão é o caminho, né? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então ele nunca se satisfaz em apontar os erros alheios. Ao contrário, se em algum momento ele se vê obrigado a essa situação, ele vê alguma forma de atenuar isso e ver o melhor das pessoas, não é? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, ele mesmo faz uma autoavaliação, uma autorreflexão e vê o que nele ainda está errado. E aí ele faz todo o esforço, empenha todo o esforço para combater, né? Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem entende suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Então, o homem de bem já tem a consciência que tudo que tem é fruto da permissão de Jesus, da espiritualidade amiga, da permissão de Deus. Então, ele não abusa, porque ele sabe que a qualquer momento, inclusive, isso pode lhe ser tirado, né, meus amores? Então, é uma boa reflexão, porque às vezes a gente pensa que tudo é nosso, né? E aí a gente vai pensando que isso é meu, o carro é meu, a casa é minha, o emprego é meu, todas as conquistas são minhas, quando na verdade todas as conquistas são as permissões de Deus. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foi concedido, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens,
trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. É porque às vezes a gente tem um cargo de chefia e a gente faz o que com esse cargo de chefia? Humilha o outro, dá ordem ao outro, diminui ao outro, faz com que o outro se sinta menor, se sinta indigno. Mas não é para isso que nós temos essa oportunidade de termos um cargo de chefia, por menor que seja, às vezes de representante de turma. O cargo que a gente tem de destaque é para levantar os nossos amigos, levantar os nossos semelhantes, impulsioná-los ao progresso, impulsioná-los ao bem comum, para que todos, enfim, possam crescer juntos, não é? Que é o objetivo da nossa vida em comunhão. Vida essa em que precisamos uns dos outros, precisamos que o outro também cresça, se sobressaia, porque aí sim, juntos podemos caminhar de braços dados em prol de uma comunidade, de uma união maior, para que assim possamos chegar ao progresso tão almejado, não é? O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumprir conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todos os demais conduz. Então aqui ele conclui dizendo que não estão aqui enumeradas todas as atribuições dos homens de bem. Você imagina quantas coisas boas, quantas coisas positivas, quantos ensinamentos e direcionamentos foram elencados e enumerados aqui nesse estudo. E o Evangelho termina dizendo que aqui não está enumerado ainda todas as condições do homem de bem. Porém, ele diz que todos que já se encontram nesse propósito, nesse caminho de seguir esses direcionamentos, já estão dando um passo para que se conheça as demais atribuições de um homem de bem. Então, esse é o capítulo 17, o item 3, que vem falando para a gente, né, tão grandemente, nessa belíssima lição, nessa convocação, esse chamamento, para que nos tornemos homens de bem, e também para que a gente saiba o significado de um homem de bem, porque às vezes a gente anda por aí com a sensação de que somos homens de bem, que conseguimos, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, que a gente faz proezas, mas quando a gente começa a ler sobre o homem de bem, a gente vê muitas vezes que a gente ainda não faz nada. Então, vamos colocar como meta, como missão, esse aprendizado de hoje, para que possamos, enfim, termos a noção primeira do que ser um homem de bem, e que agora, através dessa noção, desses ensinamentos em que estamos elencando aqui neste momento, através dessa belíssima lição do Evangelho, a gente começa a dar os nossos primeiros passos em direção
ao nosso desejo sincero de alcançar a meta de sermos homens de bem. Então, a lição de hoje vem nos convocar, né? Vem nos direcionar. Até aqui eu anotei, vem nos comandar, sede perfeitos, e veio nos dar receita, tudo direitinho como a gente deve seguir. Então, que coisa boa, né? É bom porque às vezes a gente fica pensando, como que eu faço para me tornar um homem de bem? Como que eu vou fazer para ser um bom homem, uma boa pessoa? Está aqui, o Evangelho já nos conclama e já nos ensina, né? O que é ser um homem de bem. Vamos começar então como meta nesse ano 2021, pouco a pouco, subindo um degrauzinho desse, né? E quem sabe ao longo de nossa jornada evolutiva a gente consiga cada ano colocando como meta nos tornarmos homens de bem, a gente consiga então fazer um pouquinho de cada vez para nos tornarmos um homem de bem, né, meus amores? Agora que a gente já fez a nossa prece inicial, que a gente já comentou, leu e comentou o Evangelho, capítulo 17, item 3, sede perfeitos, e o item 3 especificamente nos falando sobre o homem de bem, quero conclamar a todos, convidar a todos, os papais, as mamães que estejam presentes neste ambiente e todos quantos possam ouvir hoje ou no futuro a nossa aulinha, nossa singela aulinha do Evangelho, que possamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, elevar o pensamento à espiritualidade amiga e querida, Mãe Benedita, Irmã Sheila, Doutor Erma, que nós possamos então pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos abençoe e proteja, nos fortaleça nessa missão de sermos verdadeiros homens de bem, que não desanimemos, que possamos seguir este roteiro, né, de sermos homens de bem. Agradecemos a todos que puderam nos ouvir, a natureza se manifestando neste momento, uma cigarrinha já tocou ali, agora um outro bichinho tocando, cantando, se manifestando. Então, envolvidos nessa natureza, estamos agradecidos a Jesus e que os nossos lares possam ser tocados e visitados neste momento pela equipe espiritual da Casa do Dr. Erma. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Amores, vocês devem estar achando diferente, porque eu fui acometida pelo Covid, estou me recuperando e eu estou num lugar isolado da minha família, estão todos lá embaixo na minha casa, eu estou numa parte reservada, uma parte que fica mais perto das plantações, né? Que eu tenho pés de banana, acerola, é como se fosse um pomar, e eu estou num cômodo aqui mais isolado e estou falando com vocês daqui, né? Porque eu não posso ficar com eles, mas eu estou bem, eu estou no 7º dia de sintoma, estou me recuperando e desejo que vocês todos estejam bem, que vocês se poupem bastante desse vírus, se cuidem, não deixem de lavar as mãos com água e sabão, álcool gel sempre que não tiver, né, a água e o sabão, e que continuem mantendo o isolamento da forma que preconiza o Ministério da Saúde, tendo certeza do amparo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da Casa de Dr. Erma, que não nos desampara. Então, que vocês possam estar
guardados e abençoados e se previnam, porque o vírus não é fácil. Ainda assim, agradeço a Deus porque tem sido muito poupada, tá? Obrigada por tudo. Um beijo para vocês. Me perdoem por qualquer coisa, porque eu tô com uma certa dificuldade também hoje, tá? Um beijo, paz e bem. Fiquem com Deus, tá, queridos? Em breve estaremos juntos na casa do Dr. Erma. Beijos, amores. Tchau.